Glória a Deus. Salmo 119, verso de número 112. Falo para você que é um do meu verso mais preferido. Diz assim: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Mais uma vez, induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Se assenta dando glória a Deus no seu lugar. Pai, a tua palavra, Deus, é o pão que nos alimenta, Senhor. Deus, eu declaro que nessa manhã nenhum de nós vamos sair daqui, Deus, sem receber a porção que o Senhor tem para nós, Pai. E que todas as ovelhas do teu aprisco saiam daqui alimentadas pela palavra que vem do Senhor, que é o pão da vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, pode se sentar. Em algumas versões, eu não sei se na que você leu, a palavra induzo ou induzir, está substituída por decidir, escolher. Ou seja, escolho o meu coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Ou então decido no meu coração a guardar os teus decretos até o fim. Mas eu quis frisar essa palavra induzir, porque ela está mais próxima do original nas Escrituras, na tradução das Escrituras Sagradas. E o que é induzir? Induzir, irmãos, é você forçar algo, inspirar, provocar alguma coisa para que aconteça aquilo que você quer que aconteça. Então induzir é forçar alguma coisa. Eu quero que isso aconteça, então eu vou induzir, eu vou fazer de alguma forma para que aquilo que eu quero que aconteça, aconteça. Deu para entender? Então induzir é isso. E na nossa caminhada cristã, na nossa vida como servos de Deus, existem muitas coisas que a gente sabe que tem que fazer, mas muitas das vezes não faz. Coisas que são boas para nós, que vai nos fazer bem, mas a gente não faz, porque às vezes não parece ser agradável. Por exemplo, você sabe que você tem que ler a palavra, você sabe que você tem que ter o seu tempo de oração, você sabe que você precisa tirar o seu momento com Deus, mas muitas vezes a gente não quer. Muitas das vezes a gente não faz, a gente vai deixando ali para depois. É como Paulo disse: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu já fiz. Às vezes eu tenho que esperar algo, Deus me manda esperar, a situação me manda esperar, mas eu não quero esperar. A situação pede para eu me calar, mas eu quero é falar. E eu vejo que um dos nossos maiores desafios na nossa caminhada cristã é isso, é de ordenar as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. É um desafio que nós temos dia por dia, de mandar nas nossas vontades para obedecer aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos fazer. E o salmista, aqui no Salmo 112, ele nos orienta a termos essa atitude, irmãos. Qual atitude? De forçar as nossas vontades a fazer aquilo que Deus quer. Aí eu te dou outro exemplo. Eu não quero orar, mas eu vou orar. Eu não quero ler a palavra, mas eu vou ler a palavra. Eu não quero ir, mas eu vou. Eu não quero ir no culto, mas eu vou assim mesmo. Alguém aqui já passou por isso? Hein? Todos nós já passamos por isso. Ah, pastor, mas eu não, porque eu sou assim. Quando eu não quero, eu não faço mesmo. Quando eu quero ir, eu vou. Quando eu não quero, eu não vou. Porque nada pode ser forçado. E coisa forçada não fica bom. Deus não gosta de nada, obrigado. Não é assim que muita gente fala? Mas se a gente for procurar essa base na palavra, nós vamos entender que a Bíblia deixa bem claro que as nossas vontades nunca são as vontades do Espírito. Nós nunca vamos estar 100% disposto a fazer aquilo que Deus quer. E isso é verdade. E nem o Espírito de Deus está disposto a fazer as vontades da nossa carne. A palavra diz isso, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne para que você faça a vontade de um dos dois. Você escolhe, ou você faz a vontade da carne ou a vontade do Espírito. Não podemos achar que a carne está fazendo a vontade do Espírito, porque ela não faz, elas são inimigas entre si, diz a palavra. Então nós temos que entender que por nós mesmos a gente nunca vai ter vontade de fazer muita coisa que Deus nos pede. Mas o salmista nos orienta: induza o seu coração a obedecer os decretos de Deus para sempre e até o fim. Antes, irmãos,
nós vivíamos assim, à vontade das nossas vontades, à vontade da nossa carne, fazendo aquilo que nos agradava. Mas a palavra diz que Deus ali nos tira do império das trevas e nos coloca e nos transporta para o reino do seu Filho, um reino de amor, de luz, de paz, de retidão, de justiça. Antes servíamos a carne para o pecado, antes fazíamos as nossas vontades, mas hoje não. Hoje obedecemos a Cristo, nós nos sujeitamos à sua palavra e à sua vontade. Mas essa natureza, sabe, que tem dentro de cada um de nós, essa natureza que perdeu o domínio dela sobre nós, ela em todo tempo, ela quer resgatar o seu império, ela quer tomar de novo aquele lugar que era dela, dentro de nós, guiando as nossas vontades, guiando os nossos prazeres. Então existe essa luta, porque é como assim, Deus tirou essas vontades, esses desejos, tirou não, existem em nós, mas Deus nos tirou do domínio desse poder de maligno, do mal, de maldade, e nos transportou para o domínio da vontade dele. Mas esse reino que perdeu esse poder, ele quer restituir de novo aquele lugarzinho que ele perdeu dentro de nós. Por isso, nós temos esses conflitos, às vezes, na nossa caminhada espiritual com Deus. Então, éramos escravos do pecado para a morte, mas hoje somos servos de Cristo para a vida eterna. Servo também, irmãos, escravos de Cristo. Paulo diz isso. Então, o salmista aqui fala, olha, force o seu coração, force a sua vontade a obedecer a Deus, mesmo quando você não quiser. E os desejos, as escolhas, as decisões, elas estão dentro de cada um de nós. Cada um de nós é responsável pelas escolhas, pelas decisões que nós fazemos. Nós vamos ver um outro exemplo daqui a pouco, mais à frente. Mas nós temos esse poder de escolher, de decidir o que nós queremos. Se eu sou escravo do pecado, se eu sirvo ao pecado, o pecado é um senhor. E logo, se eu trabalho para o pecado, se eu sou escravo de alguém, se eu sou escravo é porque eu trabalho para alguém. Se eu sou escravo do pecado, se eu trabalho para o pecado, o meu senhor tem um pagamento para me dar. Não é verdade? Alguém trabalha aqui e não recebe nada? Todo mundo trabalha e recebe. Então, se eu trabalho para o pecado, se eu sou escravo do pecado, se o pecado é o meu senhor, qual que é o salário que eu vou receber? Porque o salário do pecado é a morte. Agora, se eu me submeto a Cristo, aos seus decretos, às suas ordens, aos seus mandamentos, qual a recompensa, qual é o salário que eu recebo por servir a Cristo? Qual é a recompensa que nós vamos ter por servir a Cristo aqui nessa terra? A salvação, o nosso galardão, a vida eterna. Não é assim? Então Deus nos deu um poder, irmãos, de escolha, que na maioria das vezes, eu não sei se para você vai soar estranho, mas esse poder de escolha, de decisão, depende mais de nós do que do próprio Deus. Você consegue entender isso? Consegue? Alguém não consegue levantar a mão? Você consegue entender que o poder de decidir, de escolher o que você quer, depende mais de você do que de Deus? Eu falo, por quê? Porque Deus, Ele já deixou a sua palavra para nós, a sua orientação está aqui, nós todos temos em mãos, nós todos sabemos o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus aprova, o que Deus reprova. Deus nos deixou a sua palavra como orientação, ela já foi liberada a nós. E essa mesma palavra que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã, e a mesma palavra que vocês lê na sua casa, ela cobra de nós uma reação. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, ela ao mesmo tempo cobra de você uma atitude, uma decisão. E aí? Você vai aceitar ou não? Você vai submeter ou não? Você vai forçar as suas vontades a fazer o que está escrito aqui ou não? Então toda vez que nós batemos com a palavra de Deus, ela vai cobrar de nós uma atitude, uma reação, uma mudança. Algo Deus vai cobrar de nós. E um dos exemplos que eu falei, que nós vamos meditar nessa noite, eu quis pegar só esse verso do Salmo como base. Um dos exemplos que eu quero que a gente medite e não esqueça, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4. Vai lá no começo da sua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 4. Nós vamos ver um pouquinho sobre a história de Caim. Então, Gênesis, capítulo 4. Todos acharam? Amém? Está facinho. Olha só, versículo 1, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador.
E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Nós já conhecemos bem essa história. Sabemos ali que os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, vão oferecer um sacrifício ao Senhor. Caim, ele leva dos frutos da terra, porque ele trabalhava no campo. É isto? Isto, do campo, do fruto do campo, das primícias do campo. Abel leva o fruto do seu rebanho, das ovelhas ali, as primícias das ovelhas, e oferece ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. A Bíblia não fala o porquê. Se você for procurar na palavra, a Bíblia não fala porque Deus não se agradou da oferta de Caim. Deus não fala, nós não sabemos quem, então nós não podemos falar o porquê. Mas uma passagem no livro de 1 João, não precisa abrir, no capítulo 3, versículo 12, João falou que o coração de Caim era do maligno. João falou que Caim tinha um coração mau, mas nós não sabemos o porquê que Deus não se agradou da oferta de Caim. E quando Caim vê que a sua oferta não agradou a Deus, a Bíblia diz que ele ficou sobremaneira irado, cabisbaixo, triste. E um dos pontos que eu acho muito bonito nessa história, irmãos, é que quando Caim fica irado, fica triste, cabisbaixo, com o semblante caído, o próprio Deus vai de encontro a Caim. Deus entra ali na história, Deus entra naquele momento e vai lá falar com Caim. Caim, por que você está irado? Por que seu semblante está triste? Se você proceder bem, você vai ser aceito. Ou seja, Deus está falando para Caim: faz de novo, tenta outra vez, e eu vou te aceitar novamente. Imagine, irmãos, quando você erra, quando você falha com Deus, o próprio Deus vira até você e fala: olha, faz de novo, tenta outra vez, levanta, faz outro sacrifício. Se você fazer certo, eu vou te aceitar. O próprio Deus falou com Caim. É diferente dos nossos dias de hoje, porque se às vezes você pode errar, vai ser muito difícil você ouvir de alguém falar para você: tente outra vez, levanta, vamos lá, Deus vai te aceitar de novo. É raro nós ouvirmos isso, mas aqui na palavra nós vemos, o próprio Deus vai de encontro a ele. E esse é um ponto que eu acho muito bonito na história, como que Deus, ele entra com misericórdia, mesmo com Caim estando com o coração irado, mesmo com Caim planejando no seu coração o mal contra o seu irmão, Deus ali interfere, Deus ainda leva a solução, Deus ainda dá a condição de Caim mudar aquela situação e aquele sentimento que ele estava sentindo ali. Deus já sabia o que ele estava maquinando dentro do seu coração, de matar o seu próprio irmão. Então Deus vem: não, vamos ver se ele aceita essa mudança, vamos ver se Caim muda de ideia. Vamos ver se o coração dele transforma, vamos ver se ele tem uma outra decisão em relação daquilo que ele está fazendo. E Deus fala: procede bem, Caim, faz o que é certo, e você vai ser aceito. Mas no finalzinho aí, do versículo 7, Deus fala para ele: olha, mas se você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Olha só, irmãos, é interessante que essas palavras que nós acabamos de ler, ela saiu da boca do próprio Deus. Obrigado, irmão. Deus falou para Caim. Deus falou para Caim: Caim, o seu desejo ruim será contra você mesmo. Não era para isso, não? Ah, tá. Tá todo mundo rindo. O seu desejo ruim será contra você mesmo. A própria palavra diz que as nossas escolhas fora da orientação de Deus
quando nós tomamos uma atitude fora da orientação de Deus, as nossas escolhas, as nossas decisões erradas, fora do domínio divino, ela vem contra a nossa própria vida. O próprio Deus falou com Caim: Caim, se você proceder mal, o desejo que está no seu coração vai vir contra você mesmo, vai te prejudicar. O mal que você planeja fazer com o seu irmão, em tirar a vida dele, vai prejudicar a você mesmo. Mas cumpre a ti dominar. Essa foi a última palavra que Deus falou para Caim, nesse momento. E tem uma frase que diz que quem não domina é dominado, não é verdade? Se você não dominar, você vai ser dominado. Se você não dominar as suas vontades vão dominar você. O problema, irmãos, não era Caim estar irado. O problema não é Caim ter sentido ciúme do seu irmão. O problema não era Caim ter sentido raiva do seu irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que todos nós aqui temos esse sentimento de vez em quando dentro de nós. O problema não era esse. Deus não falou para Caim que o problema dele era porque ele estava irado ou porque ele estava cabisbaixo, triste. Não, Deus levou uma solução para ele. O problema é o que ele ia fazer com aquele sentimento que ele estava sentindo. Qual seria a reação diante daquilo que Caim estava sentindo? Ele estava irado, mas e aí? O que ele ia fazer com a ira dele? Ele estava nervoso, chateado, se sentindo reprovado. O que ele ia fazer com aquele sentimento que estava dentro dele? A questão não é o sentimento, mas a questão é a minha reação com aquilo que eu estou sentindo. Isso foi o que prejudicou a Caim. Domine os seus desejos. Seus desejos podem te matar. Seus desejos podem trazer muita destruição quando você dá vida, materializa os seus desejos. E essa foi a orientação que Deus deu para Caim. Mas, irmãos, mesmo com a orientação de Deus, se nós formos continuar a leitura, Caim chama o seu irmão para ir para o campo, para passear. E lá nós sabemos que Caim, então, ele mata o seu irmão. E quando eu li essa história, eu fiquei pensando, Deus, aonde Caim aprendeu a matar alguém? Quem que ensinou a Caim a matar alguém, a tirar a vida de alguém? Será que ele teve algum exemplo para poder matar alguém, para tirar a vida? Com quem que ele aprendeu isso? Aí se você olhar na sua Bíblia, antes do versículo 8, eu não sei se a sua Bíblia tem título, antes, a minha tem, o título é O Primeiro Homicídio, não é isso? Então eu fiquei pensando, Deus, a primeira pessoa na terra que matou alguém foi alguém que ouviu o próprio Deus falar. Quem tirou a vida de alguém nessa terra, a primeira pessoa, foi alguém que foi orientado por Deus a não matar. Foi alguém que ouviu a voz de Deus falando com ele, irmãos, pessoalmente. Deus não mandou recado para Caim. Deus foi lá e falou com ele. O primeiro homicídio da Bíblia foi de alguém que ouviu as orientações de Deus. Foi alguém que ouviu o próprio Deus falando com ele. Eu falei assim, meu Deus, nós, povo de Deus, nós também não estamos sem orientação. Existe uma palavra de Deus para nós. Existe uma orientação de Deus para nós, que nós devemos também fazer como o salmista, quando nós lemos no início, a induzir o nosso coração a obedecer os seus decretos, as suas palavras, as suas orientações. Irmãos, eu não sei o que você ouve de Deus aqui na sua casa, mas eu sei que você tem o seu tempo com Ele. Deus te fala de alguma maneira. Seja aqui na pregação, seja na sua casa, seja no particular, seja através de alguém. Então, a palavra que Deus nos deu aqui, ela é para nos orientar a vivermos uma vida conforme a vontade dEle. E não conforme as nossas próprias vontades. Caim ouviu a Deus, mas Caim resistiu a Deus. E a palavra nos orienta lá no Novo Testamento que nós devemos resistir ao diabo e não a Deus. A Deus devemos submissão, mas ao diabo, resistência. Só que Caim preferiu resistir a Deus e submeter às suas vontades. Eu nem quero colocar o diabo aqui na história, porque muitas das vezes ele é culpado de tantas coisas. É até bom, né? Mas muitas vezes ele é culpado de tantas coisas. Mas a decisão de escolha que Deus deu foi para Caim decidir o que ele ia fazer com aquele sentimento que ele estava sentindo contra o seu irmão. Resumo da história. Às vezes o entusiasmo, a empolgação, nos leva a agir, irmãos, sem considerar as circunstâncias, sem considerar o que pode acontecer.
Às vezes, no entusiasmo, nós falamos e fazemos coisas que depois a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? Assim foi com Caim. E é um exemplo para nós meditarmos nessa manhã. Um outro exemplo, como eu deixei registrado aqui, é a história de Ló e Abraão. Nós não vamos abrir, mas eu vou resumir. A Bíblia fala que Ló, que era sobrinho de Abraão, ele enriqueceu de tal maneira, e Abraão também já tinha prosperado tanto, que os gados dos dois não podiam conviver no mesmo espaço. Era muito gado para um espaço pequeno. Então Abraão vira para Ló e fala, Ló, a gente tem que se separar. Escolhe para onde você vai. Se você for para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Se você for para o Norte, eu vou para o Sul. E a Bíblia diz que Ló, então olha, dá aquela contemplada assim, e ali ele vê as campinas do Jordão, verdejante, um lugar bom, como o jardim do Éden, diz a palavra. Então Ló vê aquele lugar bom, um lugar propício para cuidar do seu rebanho, para cuidar das suas ovelhas. Ele fala para Abraão, Abraão, é para lá que eu vou. E foi. Se eu tivesse no lugar de Ló, e talvez você também, com certeza a nossa escolha seria a mesma. É lógico que eu vou para aquele lugar ali tá chamativo, tá bom. Mas Ló errou com uma forma. Ele não consultou ao Senhor para onde ele deveria ir. Abraão estava tranquilo, porque aonde Deus mandava Abraão ir, Abraão ia. Sai da sua terra, vai, passa por ali, tá, fica aí. E Abraão obedecia a Deus, mas Ló não consultou ao Senhor e foi para as campinas verdejantes ali do Jordão, diz a palavra. E como nós vamos lendo a história, nós vamos nos aprofundando na Bíblia, a gente vê que Ló foi parar onde? Em Sodoma e Gomorra. E ali, Ló saiu de lá sem levar uma ovelha. Perdeu tudo foi consumido. Então, às vezes, na emoção, na empolgação, naquilo que a gente está vendo, a gente toma decisões que depois, lá na frente, nós vamos entender por quê. Meu Deus, faltou consultar ao Senhor. Caim teve uma consulta particular, irmãos, com Deus. O próprio Deus foi lá falar com ele. Mas ele não induziu o seu coração a obedecer os decretos, os mandamentos do Senhor. Hoje, talvez, Deus nos pede coisa, até mesmo a você, que talvez você acha desagradável fazer. Hoje você não entende, mas amanhã eu tenho certeza que você vai entender cada propósito, cada ponto, cada vírgula que você obedeceu, cada tempo de Deus sobre a sua vida. Se você permanecer ali com seu coração a obedecer os preceitos de Deus, lá na frente você vai entender. Não entendemos hoje porque a palavra mesmo diz que os caminhos de Deus e os pensamentos do Senhor são tão mais altos do que os nossos. Às vezes nós planejamos uma coisa, nós queremos algo aqui agora, nós fazemos de uma forma, mas Deus vem mudando todas as coisas. E lá no final é que a gente entende o que Deus queria fazer. Porque a nossa mente não é... Devemos ter a mente de Cristo, mas os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que o nosso. Está entendendo? E no versículo 14, olha aí do capítulo 4... No versículo 14 do capítulo 4, quando Deus então vai de encontro a Caim e fala para ele onde estava seu irmão, Caim ainda dá uma desculpa, né? Eu não sei, eu não sou guardador do meu irmão, eu não sei, não estou aqui para cuidar dele. Essa foi a resposta de Caim para Deus. E Deus então dá uma sentença para Caim. Ele fala, eis que hoje, não, Caim diz, né? Eis que hoje me lança da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. A Bíblia diz que Caim, irmãos, ele viveu uma vida errante. O que é viver uma vida errante? Viver uma vida errante é não ter um lugar permanente. Caim viveu toda a sua vida fugindo, fugitivo, se escondendo das pessoas, se escondendo de Deus, porque ele temia ser morto novamente, porque ele matou o seu irmão, então ele viria a vingança, ele iria morrer também. Então a vida de Caim, durante todo o seu percurso aqui nessa terra, dá para entender que ele viveu fugitivo, fugindo de Deus, uma vida errante, sem se estabilizar. E essa é uma das sensações, irmãos, que a gente tem quando nós não obedecemos a Deus. Eu não sei se com você é assim, quando você está saindo dos trilhos, quando você está saindo dos caminhos da obediência, quando você está saindo do caminho de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, ou daquilo que você sabe que você tem para fazer, a sensação que nós sentimos é que a gente está distante, que a gente está errante, que a vida passa, não tem mais sentido quando nós vivemos uma vida de obediência, em desobediência a Deus. Parece que não tem mais razão. Então às vezes você vê muita pessoa que às vezes
não entende o porquê de estar nessa terra, não entende o porquê de existir, não entende o porquê da vida. Por quê? Porque não obedece a Deus, não conhece a sua palavra, não se submete à sua vontade e vive errante nesse mundo. Então nós devemos entender que a orientação de Deus para nós nessa noite, nessa manhã, é cuidar do nosso coração, guardando as palavras do Senhor dentro de nós. Obrigue, irmãos, obrigue a sua vontade a fazer a vontade de Deus, mesmo quando você não quer. A Bíblia nos chama como escravos de Cristo, porque realmente o escravo, ele não escolhe o que ele quer fazer, não é assim? O escravo ele tem que fazer aquilo que o seu Senhor manda. Mas a nossa obediência, a nossa submissão a Deus, irmãos, não é para receber um salário de morte, não é para receber um salário de condenação, muito pelo contrário. Os mandamentos podem até parecer difíceis de ser obedecidos, mas nós sabemos que essa dificuldade vai produzir vida e salvação para cada um de nós. O caminho pode ser estreito, mas sabemos que no final é caminho de paz, é caminho de vida, é caminho de eternidade. Nós devemos seguir a Deus com essa mentalidade. Parece ser ruim agora, nesse momento, porque na terra é assim mesmo. A Bíblia fala, aflições, o justo vai passar. Mas a gente tem que ter bom ânimo, porque sabemos que depois desse caminho estreito, existe uma mesa larga para cada um de nós. Um lugar para cada um de nós assentarmos com Cristo. Então, quando suas vontades quiserem desobedecer a Deus, quando o desânimo bater, quando a falta de fé vier, quando o desejo de não ler mais a palavra vier, faça assim mesmo. Obrigue a sua carne a obedecer. Obrigue a sua vontade a obedecer. Pastor, você roubou. Não, até que ela aprenda. Até que ela aprenda. Tem coisas, irmãos, que antes você não conseguia dominar. Mas hoje eu tenho certeza que você domina. Cada um tem os seus segredos aqui, a sua dificuldade, não tem? Então, se você colocar para analisar, se você for analisar, tem coisas que antes você não conseguia ter paciência. Você não conseguia se controlar. Mas hoje, aqui, Satanás, minha carne, minhas vontades, agora você é servo. Você não dá as ordens, não, você obedece. E a vida da gente é assim, é um processo gradativo. Vão ter outros gigantes que vamos enfrentar até a nossa carne se submeter a Cristo. 100%, pastor? Não vai ser. Mas enquanto estamos nessa terra, nós vamos lutar. Amém, Arai? Nós vamos lutar contra as nossas vontades mesmo, para agradar a Deus. O pecado não me domina mais. As minhas vontades, para depois. Ou para nunca. Nós sempre dizemos o que Paulo diz, né? Cristo vive em mim. Agora, não vivo mais eu. Então, se Cristo vive em nós, as nossas atitudes é atitude cristã. Se Cristo se manifesta em nós, nosso modo de agir, de falar, de pensar, é o modo que Cristo agiu e pensou nessa terra. Cristo em nós. Grave isso no seu coração. E bata no seu peito, esmurra a sua carne. Paulo também fazia isso, ele esmurrava a sua própria carne. Obedece, sossega, desce das paredes, né, se for necessário. Fala com a sua própria carne, ela tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ordenar a sua própria alma, a sua própria vontade a obedecer. Eu quero falar, mas a vontade de Deus é para que eu cale. Então dá ordem à sua carne, dá ordem às suas vontades, para que o nosso fim não seja como o de Caim, andando sem sentido nessa vida, sem saber para onde ir, sem direção, perdido. E nós temos direção, nós temos a luz, nós temos a palavra, nós temos Cristo que é o caminho. Amém? Combinado assim? Guardar o nosso coração e forçar as nossas vontades a fazer sempre a vontade do Senhor. Amém?